pode imediatamente entrar com a ação regressiva. O segundo requisito é a comprovação de culpa ou dolo. O agente público só pode ser condenado na ação regressiva se houver a demonstração de culpa ou dolo. Por isso que se fala sempre que o Estado responde objetivamente, mas a responsabilidade do agente público é subjetiva, porque a responsabilidade do agente público é na ação regressiva e a ação regressiva tem que ter demonstração de culpa ou dolo. Importante. Com a Constituição de 1946, que transformou a responsabilidade do Estado em uma responsabilidade objetiva, houve uma transferência do debate sobre culpa ou dolo. O tema de culpa ou dolo, que até 46 era discutido na ação de indenização, foi deslocado para a ação regressiva. Agora, culpa ou dolo são assuntos debatidos na ação do Estado contra o agente, e não na primeira ação da vítima contra o Estado. E lembra que predomina o entendimento, é isso que você tem que defender na sua prova, de que a ação regressiva não tem prazo para ser proposta. Aproveito os minutinhos finais desse nosso segundo bloco para comentar um pouquinho sobre denunciação da lide. Você sabe que, para a doutrina majoritária, na ação de indenização da vítima contra o Estado, não pode haver denunciação da lide. Só que os tribunais, a jurisprudência tem entendido que a denunciação da lide é possível. Olha só, que o Estado poderia chamar o agente público para a composição do polo passivo. A denunciação da lide em ação de indenização é péssima para a vítima. É péssima para a vítima porque retarda a decisão final. Acrescenta uma pessoa no polo passivo e traz para o processo a discussão de culpa ou dolo, o que inevitavelmente demandará um esforço probatório e tornará o processo mais moroso. Mas a jurisprudência tem admitido isso. Cabe denunciação da lide, diga isso na sua prova. Cabe denunciação da lide na ação de indenização. Mas é importante destacar que a denunciação da lide é facultativa. O Estado não tem o dever de fazer a denunciação da lide nesse caso, tem a faculdade. Então a vítima propõe a ação contra o Estado e o Estado é que decide se irá ou não fazer a denunciação da lide, chamando o agente público para o polo passivo da demanda. Não acabou não, hein? Não perca o terceiro e mais importante bloco do nosso programa, o X da questão. Daqui a pouquinho eu vou analisar com vocês duas perguntas do exame de ordem sobre responsabilidade dos agentes públicos. Você não é louco de sair daí. Até daqui a pouquinho. Chegamos então à parte mais importante do programa, o X da questão, em que nós analisamos como que o assunto cai na hora da prova. Eu sempre te disse isso. Não adianta nada saber teoria e errar o teste na hora da prova. Saber teoria e errar o teste é uma das coisas mais comuns no exame de ordem, porque as pessoas não desenvolvem técnicas para responder questões. E é para isso, para te ajudar nesse treinamento de como marcar a alternativa correta, porque exame de ordem é isso que interessa, marcar a alternativa correta. Como marcar a alternativa correta, é para isso que serve esse nosso terceiro bloco, o X da questão. Separei duas questões hoje do exame de ordem sobre responsabilidade do agente público. Podemos ver a primeira, produção na tela. Primeira pergunta é uma pergunta da prova OAB CESP. CESP é o órgão da Universidade de Brasília que elabora as questões do Exame Nacional. Diz assim: agente público pode ser condenado por improbidade administrativa por ato que não importou enriquecimento ilícito, nem causou prejuízo ao erário? Olha só, gente, que pergunta. Será que é possível isso? Ato de improbidade administrativa
ensejando a responsabilidade do agente, sem que haja prejuízo ao erário. O que você acha? Vamos ver as alternativas. Letra A. Não. Porque improbidade administrativa é considerada crime, com responsabilização objetiva do agente público. Essa está errada. Nós vimos no primeiro bloco do nosso programa de hoje que não tem nada a ver a ação de improbidade com a responsabilidade criminal. São instâncias que não se confundem, são processos diferentes. Então, a letra A a gente já descarta. Letra B. Não. Pela ausência de dano ao erário público, muita gente marcou essa quando caiu na prova do Exame Nacional. Então, ficamos aí com a letra B em aberto. Letra C, sim. Ainda que o agente tenha agido, que beleza, né? Ainda que o agente tenha atuado de boa fé e dentro da legalidade. E letra D, sim, desde que o ato atente contra os princípios da administração pública. E aí, você já sabe qual é o X da questão? O X da questão é a alternativa D de dado, alternativa D de dado. Você sabia que é plenamente possível o agente ser condenado por ato de improbidade, mesmo que a sua conduta não tenha causado R$1 de prejuízo aos cofres públicos? É porque a lei de improbidade administrativa prevê 3 categorias de atos de improbidade. Tem os atos de improbidade que produzem enriquecimento ilícito do agente, tem os atos de improbidade que causam lesão financeira ao erário, e a terceira e mais importante categoria para a sua prova, os atos de improbidade que atentam contra princípios da administração. Nessa terceira categoria, nós temos apenas atos de improbidade que não causam lesão financeira ao erário e nem enriquecem o agente. É o caso, por exemplo, de negar publicidade a um ato oficial. Quando se nega publicidade a um ato oficial, violando o princípio constitucional da publicidade, há improbidade administrativa. E nem por isso houve enriquecimento do agente ou prejuízo ao erário. Então, a alternativa certa, vamos olhar de novo, na tela, é a letra D. Sim, pode haver responsabilidade, desde que o ato atente contra os princípios da administração. Vamos ver o erro das outras? A B de bola está errada, não pela ausência de dano ao erário público, lembra que ato de improbidade não precisa causar dano ao erário. E letra C, sim, ainda que o agente tenha atuado de boa fé e dentro da legalidade. Está errada a letra C, porque se ele agiu de boa fé e dentro da legalidade, não há prática de ato de improbidade administrativa. Então, primeira questão, espero que você tenha acertado. Questão difícil, hein? A alternativa certa é a D de dado. Temos tempo para mais uma questão. Vamos dar uma olhadinha na segunda questão. Esta é uma pergunta que caiu na OAB de São Paulo, no exame 128 da OAB de São Paulo, diz assim: para a procedência da ação de improbidade administrativa, a doutrina tem entendido que não basta existir ilícito administrativo e prejuízo ao erário. Faz-se necessária também a... Vamos para as alternativas. Letra A. Conexão entre o ilícito e o erário público. Letra B. Presença do dolo do agente. Letra C. Comprovação da culpa do agente. E letra D. Comprovação do benefício à empresa contratada pelo poder público. E aí? Já sabe qual é o X da questão? O X da questão é a letra B de bola. X da questão é a letra B de bola, porque entendimento doutrinário muito importante para o exame de ordem. Os autores têm compreendido que é necessária a existência de um requisito adicional para a caracterização de um ato como improbidade administrativa. E esse requisito é a existência de dolo. O ato tem que ter sido intencional por parte do agente. Vamos ver de novo as alternativas. Letra A, conexão entre o ilícito e o erário público. Isso não há necessidade.